pro Santos, por quê? Quanto que eu falei no meu palpite que ia ser esse jogo? Pô, Tem, 2 a 1, tem como não vocês foi? verem aí? Eu tirei print ontem. Eu fui ver que eu fui mal pra caramba. Quanto na que eu rodada. falei que ia ser esse Vou jogo? abrir aqui. O Gui tem aqui. Pode ir separando os melhores momentos desse jogo. A gente tem? Santos e Vitória ou não? Falou 1 a 1, cara. Falei 1x1? 1 a 1. Ai, caramba. Pensei que tinha falado 1x0. Eu falei 1 a 0 A pro gente Santos. tem os melhores momentos? Então, melhores momentos. Ou piores momentos, meu Piores. querido Você cravou o Vasco ontem. Rodolfo Gomes. Uma vergonha completa, né? O jogo de ontem é o que o Santos se tornou ao longo dos últimos anos. O jogo contra o Corinthians, o desempenho do Santos, é um desempenho fora da curva porque o Santos fez ao longo dos últimos tempos. que serviu só para iludir o torcedor, porque ontem o que a gente viu foi o verdadeiro Santos ao longo dos últimos anos, que é esse Santos aí, ó, desse rapaz, Lautaro Dias, que é... A gente fica comovido com o esforço desse cara em jogar futebol, mas assim, fica no esforço, porque tecnicamente não consegue dominar uma bola, não consegue fazer uma jogada. É uma grosseria que chega a doer a alma. E que tem muito a ver com como esse elenco foi montado e formado pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira. O reflexo do Santos do Marcelo Teixeira é o que foi visto ontem na Vila Belmiro. Até também, gente, com um ambiente que é muito pouco favorável para o Santos vencer jogos. A campanha do Santos na Vila Belmiro é a 18ª do campeonato. O Santos só tem uma campanha melhor em casa do que Fortaleza e Sport. O que isso significa? Ontem o jogo estava 1-0 para o Vitória, um gol para o Santos seria muito importante. Muito importante, não só o empate não era bom, não, mas você segurava o Vitória 3 pontos atrás, era um jogo de 6 pontos. E com 5 minutos do segundo tempo, qualquer jogador do Santos que ficasse mais de 2 segundos com a bola no pé era terrivelmente pressionado pelo torcedor. O torcedor ontem, em momento nenhum, jogou junto com o time. Jogou junto contra o Corinthians porque fez o gol com o Zé Rafael, fez o gol aos 3 minutos de jogo e a torcida... Então, Aí inflama e vai embora, inflama, né? foi embora. Mas ontem o Santos precisou do seu torcedor e o Santos não teve o seu torcedor. O Santos não teve. Ontem foi pressão o tempo inteiro. Qualquer jogador que ficasse com a bola um pouquinho mais tempo no pé era imediatamente pressionado pela torcida para jogar a bola para frente. E aí, assim, futebol não é só abafa. Futebol, você tem que parar a bola, você tem que entender o que você vai fazer. Jogadores tomam cerca de 2.000 decisões por jogo. E os jogadores do Santos... mas não aguenta a pressão, não tem que jogar no Santos. Os jogadores do Santos são medíocres. E a torcida precisa entender que os jogadores do Santos, em sua maioria, são medíocres. Pressionar os caras agora não vai ser a solução. Não vai adiantar nada. O Santos, a torcida precisa apoiar os caras. Precisa, sei lá, cantar Santos é o time da virada, Santos é o time do amor, e pra cima. Não teve isso. Ontem foi só pressão o segundo tempo inteiro e todo mundo que errava era imediatamente vaiado. Então, assim, um ambiente que se constrói na Vila Belmiro é muito parecido com o ambiente que se construiu em 2023. Eu acho até que 2023 teve um apoio maior do que está tendo agora, que eu entendo. Ninguém aguenta mais ver esse Santos desse jeito. Ninguém aguenta mais ver o Santos. O Santos esse ano tem a maior folha salarial de toda a sua história. Um time montado pelo Marcelo Teixeira, caríssimo. Sério? O Santos chegou Neymar, né? o Santos chegou a bater 35 milhões de folha no primeiro semestre. Isso provavelmente diminuiu com a renovação do Neymar, que diminuiu o salário do primeiro para o segundo. Mas o Santos tem, hoje, pelo menos uma das 6 maiores folhas do futebol brasileiro. E o Santos novamente passa vergonha, brigando para não cair, e com jogadores tétricos que não têm condição de jogar com a camisa do Santos. Então, assim, o que o Vojvoda pode fazer? Não pegou o time em pré-temporada, o Santos testou Pedro Caixinha, que foi um horror, um técnico fraquíssimo, depois contratou um técnico que jamais tinha sido treinador e dificilmente vai ser de novo num curto espaço de tempo num grande clube que é o Kleber Xavier. Respeito ao profissional, mas que o Santos inventou. Então, assim, aí você traz o Vojvoda, bom treinador, com um elenco desse desequilibrado. O Santos contratou 20 jogadores para a temporada, só 9 só nessa janela. Você espera o quê? Você olha para esse campo e fala assim, quem que será que pode resolver hoje? Impressionante como o Santos tem dificuldade também em propor jogo contra times que vão para se defender. Quando você vê, o Santos ganhou do Flamengo na Vila Belmiro. O Santos ganhou do Cruzeiro lá. O Cruzeiro é um dos melhores mandantes do campeonato. Mas quando o Santos é o favorito, quando o Santos tem que fazer valer pressão, tem que jogar, tem que quebrar a linha, né? Tem que ter... O Santos não tem um jogador capaz de dar um drible. Não tem um atacante que tem um X1. O único jogador que o Santos tem, que estava disponível ontem para jogar com essa característica, é o Robinho. Mas o Vojvoda,
me parece ter ojeriza pela base. O Vojvoda ontem escalou o Escobar de novo para jogar contra um time com linha de 5. O Escobar, que é um ótimo marcador, mas como para apoiar não tem a menor condição. Com o Souza no banco, que ontem entrou no segundo tempo e mostrou que não tem a menor condição de ser reserva. E assim, aí você vai olhar. Bom Tempo era um dos destaques do time no campeonato. Com o Vojvoda não joga. Souza, um dos destaques do time no campeonato. Com o Vojvoda não joga. O Robinho, que contra o Grêmio entrou e mudou o jogo. O Santos empata aquele jogo a partir da entrada do Robinho. Ele segue insistindo com o Guilherme. O Guilherme tem 0 gols na era Vojvoda. Ele fez Já ontem, são cara, 8 jogos, perdeu um gol feito e não sai do time. Porque o Vojvoda entende que tem que ser esses caras que são fracos. Então, assim, o Vojvoda, eu tô culpando o Vojvoda, eu acho que o saldo do Vojvoda é positivo até aqui. Então, eu ia falar isso. Acabou o amor já com o Vojvoda? Não, o Vojvoda, o Vojvoda em termos, se você olhar todos os jogos, a história de todos esses jogos, você vê que o Santos, na maioria, jogou melhor do que os seus adversários. Ontem, se você for pensar, assim, se você for olhar os números, né, frios, que não dizem muita coisa, mas você vai ver que o Santos teve mais finalizações, mais posse de bola, etc e tal. Dentro da proposta do Vitória, o Vitória foi melhor, né? Teve esse lance do Lucas Braga que poderia ter sacramentado o 2-0. O Santos não teve grandes chances de fazer o gol, exceção ao lance ridiculamente perdido pelo Guilherme. Mas meu ponto é que se você olhar os jogos que o Santos foi realmente muito pior, dominado pelo adversário nessa era Vojvoda, foi o jogo contra o Ceará. No mais, não teve isso. O Santos ou equilibrou a partida ou foi melhor que seus adversários e não conseguiu furar os bloqueios. Mas as escolhas de jogadores do Vojvoda têm sido estranhas. E outra, ontem eu esperava que encontrar um treinador argentino, um treinador que se preparasse para o adversário a partir da característica do adversário. E aí o time enfrenta o Corinthians, que é um clássico. O Corinthians... não vai encarar o Santos com linha de 5 atrás, vai tentar jogar na Vila Belmiro, em qualquer lugar e tal. Ontem não, era um jogo diferente, que você precisa mudar o time de acordo com a característica do jogo. E ele só trocou o Schmidt pelo Arão, mantou o mesmo time, sem mudança tática nenhuma. Obviamente não deu certo. E a gente falou, e a comunidade santista, tem um canal lá, falei sobre isso antes. Parece que assim, pô, eu nunca fiz curso de CBF, nunca fiz curso de AFA. A gente fala umas coisas que a gente fala assim, eu não sei, cara, assim, não é possível. Deve ser muito fácil ser treinador, porque os caras não enxergaram umas coisas óbvias. Então, é isso, assim, ontem o Santos foi reflexo do que é o Santos nos últimos anos, e o Santos agora tá perigo demais de cair numa situação ali de empatou com vitórias em pontos. O Santos tem uma vitória a mais, tem um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Palmeiras, mas o Vitória vem numa crescente. 3 vitórias em 5 jogos, coisa que o Vojvoda não conseguiu em 8. A esperança do Santos é a queda desses outros adversários, como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que está num momento inferior ao do Santos no campeonato. O Internacional ganhou do Sport, mas vinha num momento ruim. O Ceará, eu acho difícil, acho que tem um time... não vejo o Ceará brigando para não cair, eu acho que tem um time um pouco mais equilibrado. Grêmio e Corinthians também não, Bragantino também não. Acho que a briga vai ficar ali do Internacional para baixo. E a tabela do Santos, quando você olha para frente, o Santos enfrenta o Botafogo fora de casa no próximo domingo, 4 da tarde, jogo da TV aberta. E aí depois o Santos enfrenta o Fortaleza em casa. Se não ganhou do Vitória, que garante que vai ganhar do Fortaleza? Mas ganhou do Corinthians, tava 3-0. Então, mas aí de novo, o Santos quando enfrenta adversários que o atacam, o Santos tem um pouco mais de condição. O Santos, o Corinthians nem pegou na bola. O Corinthians não atacou, mas olha onde as linhas do Corinthians estavam posicionadas. Olha, veja o jogo. O Corinthians não atacou porque o Santos pressionou o Corinthians no campo de defesa, roubou a bola no campo de ataque a partir de erros individuais do Corinthians. Quando o time vai à Vila Belmiro preocupado em se defender e afunilar uma linha de 5 dentro da área, o Santos tem muita dificuldade. O Corinthians não jogou porque o Santos não deixou o Corinthians jogar. Ou porque o Corinthians não soube como enfrentar o Santos. Exatamente. Que você acabou de dar a dica. Muito obrigado, você que vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Escute aqui o Rodolfo para ganhar do Santos. Não, e outra, não precisa nem ser nenhum gênio. É só você assistir aos jogos do Santos no campeonato. O senhor Mani vem falando isso analisa também. Isso, assim. O Corinthians, embora não tenha atacado, ele não se colocou numa postura de hoje eu vou aqui jogar com 10 atrás da bola e jogar pelo empate. Não teve.